Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago Oliveira e vamos dar continuidade aqui ao assunto de estatística que está sendo cobrado no edital da Cefaz Ceará, agora em 2021. Pessoal, ainda estamos bem da parte inicial mesmo do edital, tá? Ainda estamos dentro da parte de estatística descritiva e o tema da aula vai ser o seguinte, pessoal, vai ser tabelas. Ah, professor, mas você já ensinou tabelas. Sim, pessoal, o que eu estou fazendo, pessoal? Tabela é um assunto, assim, de certa forma simples, mas é um assunto, por mais simples que seja, vai ficar com a gente praticamente até o final do curso, pessoal, porque estatística está pautado em tabelas, está pautado em gráficos. Por quê, professor? Porque tabela, ó, lembre-se, etapa inicial da estatística, nós vamos coletar, organizar e repassar as informações. Essa organização se dá de três maneiras, ou é em tabelas, ou é em gráficos, ou então em diagramas. Diagramas não é tão assim, a gente não vai trabalhar tantos com diagramas, mas gráficos e tabelas, pessoal, a carga vai ser pesada, tá? Então nós vamos trabalhar com muitas tabelas. Então assim, eu dediquei uma aula só para a gente trabalhar com tabelas num conceito um pouco mais simples. Vamos continuar com a parte de tabela, mas com algumas informações a mais, tudo bem? Bom, mas deixa eu parar de enrolar e vamos voltar aqui para a parte de tabelas, pessoal. É o seguinte, nós temos aqui um conjunto de informações, tá? Como que esse conjunto de informações está aqui, pessoal? Da forma que foi coletado. Então a gente coletou um valor e anotou, coletou outro valor, anotou, um outro valor e anotou e assim por diante, tá? Até preencher toda essa tabelinha aqui. Pois bem, meus amigos, chegou a hora de a gente organizar esses valores, tudo bem? Bom, só que dessa vez, pessoal, nós vamos organizar esses valores em classes, tá? Como assim classes, professor? Bom, é o seguinte, nós vamos ter a nossa variável, tá? Isso aqui pode ser idades, pode ser pesos, enfim, pessoal, pode ser qualquer tipo de variável. E aqui nós vamos ter a frequência, que nós já estamos acostumados a trabalhar, nós sabemos o que é a frequência. Frequência é o valor de vezes que uma variável mais aparece, tá? Bom, aqui abaixo nós sabemos que nós vamos ter o nosso somatório e aqui nós vamos ter o total de frequências, tudo bem? Bom, vamos começar a organizar essas informações. A primeira coisa que a gente precisa fazer é verificar qual que é o menor valor dessa tabelinha aqui. Bom, olhando por aqui, o menor valor que eu encontrei é 16. Mas eu não vou trabalhar com números quebrados, tá, pessoal? Com números quebrados, assim, com números chatos. Eu prefiro trabalhar com números mais bonitinhos. Então eu vou trabalhar com o seguinte. Eu vou trabalhar com um intervalo que vai de 15. Deixa eu só trocar a cor aqui. Vou trabalhar com um intervalo que vai de 15 até 20. Então nós vamos trabalhar com um intervalo que vai de 15 a 20. Depois nós vamos trabalhar com um intervalo que vai de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40, de 40 a 45 e por último de 45 até 50. Bom, pessoal, o que é isso que eu coloquei na telinha, pessoal? Cada linha dessa representa uma classe. Então, nós vamos ter primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe e assim sucessivamente, tudo bem? Bom, agora nós vamos pegar valores que estão dentro desse intervalo de 15 a 20 e vamos colocar aqui a quantidade de vezes que esses valores aparecem. Bom, então começando aqui do básico, vamos começar pelo de 15 a 20. Então nós vamos ter de 15 a 20, vai aparecer para a gente o 16, vai aparecer uma vez. O 16 está dentro desse intervalo de 15 a 20. O 18 e o 16. Ou seja, pessoal, nós temos um total de 4 valores que estão dentro do intervalo de 15 a 20. Daí eu pergunto para vocês, tá? E se acontecesse de o número 20, pessoal? O número 20, a gente ia colocar em qual classe? Na primeira ou na segunda? Aí que entra um ponto interessante que eu preciso trabalhar com vocês, tá? Pelo seguinte, pessoal. Quando eu fiz isso aqui, de 15 a 20, significa o quê? Que o 15 está incluso, que o 15 está dentro desse intervalo e o 20 está excluso. Ó, o 15 está incluído e o 20 está excluído. Ou seja, pessoal, nesse caso aqui, como o 20 está excluído, ele vai pertencer à segunda classe. Qual que é a melhor forma que vocês podem fazer para associar isso aqui? É isso aqui, tá vendo essa barrinha aqui? Essa barrinha aqui ela vai lembrar o quê? Vai lembrar um ímã. Então esse ímã está puxando o número 15 para dentro da classe.
Então, o número 15 está incluso. Já o número 20, pessoal, vocês podem pensar isso aqui como se fosse uma flecha, pessoal, que está cutucando, uma seta que está cutucando o 20 para frente. Ou seja, ele tenta se encostar no 20, mas ele não consegue, tá? Então, aqui significa o quê, pessoal? Que, no caso, aqui vai até 19,9999999, mas nunca encosta no 20. Por quê? Porque o 20 ele pertence à segunda classe. É só você pensar na setinha, tá cutucando o 20 para frente, mas não consegue encostar. Já esse aqui não, esse aqui é um imã que está puxando o 15 para perto dele, tá? Pessoal, então tem essa situação. Podemos pensar na situação inversa também, tá? Pode ser que a gente tenha essa situação, ó. Nesse caso, o 15 está excluído e o 20 está incluído, tudo bem? É a mesma ideia, só pensar no imã. É só essas duas, professor? Não, pelo seguinte, a gente pode ter essa situação, ó. Nesse caso, tanto o número 15 como o número 20 está incluso dentro da classe, tá? Dentro do intervalo aqui de classe. E por último, nós também temos essa outra situação, que tanto 15 como 20 está excluído, tá? Então, tanto 15 como 20, ele não pertence ao intervalo, tá? Daí vocês vão me perguntar, certo, professor, isso aqui que você acabou de colocar na tela, é o padrão, professor? Vai ser sempre assim? Não, não, pessoal, não vai ser sempre assim. Inclusive, nós vamos se deparar com vários exercícios, tá? A qual essa simbologia aqui, ela vai diferenciar, tudo bem? Isso aqui é uma metodologia que eu gosto de utilizar e eu gosto de ensinar, mas no mundo dos concursos e na vida real vocês não vão se deparar com essa informação. A ideia vai ser a mesma, tá? Mas as simbologias vão ser diferentes. Mas nós vamos passar por diversos tipos de simbologia e com o tempo vocês vão se familiarizar, tudo bem? Então, voltando aqui, agora nós vamos ter os valores que estão dentro do intervalo de 20 a 25. Bom, de 20 a 25 nós vamos ter 22. Deixa eu só trocar a cor aqui, tá? Nós vamos ter o 22, que eu citei para vocês, né? 22, 24, 24 mais uma vez, 22 e 22 mais duas vezes. Então, nós vamos ter 6 valores que estão no intervalo de 20 a 25. Só lembrando que o 20 pertence à classe e aqui vai no máximo até 24. Por quê? Porque o 25 pertence à terceira classe, tudo bem? Dando continuidade aqui, nós vamos ter então a classe que vai de 25 até 30. De 25 até 30, nós vamos ter 1 e 2, só 2 só. Eu só estou conseguindo visualizar 2, pessoal. Parou por aqui? Não, porque agora nós temos a quarta classe, que vai de 30 a 35. 2, 3, só 3 só. De 35 a 40. Bom, de 35 a 40 não temos nenhum. De 40 a 45 nós vamos ter 1. É de 40 a 45, né? 1, 2, somente 2. E por último, de 45 a 50 nós vamos ter 1, 2 e 3. Pessoal, daqui é o seguinte, um somatório. Como que é o somatório? É o somatório da frequência. Vamos somar 4 mais 6 dá 10, 10 mais 2 dá 12, 12 mais 3 dá 15, 17 e 20. Então o somatório deu 20. Pessoal, esse somatório aqui ele tem que coincidir com a quantidade de elementos, tá? No caso aqui, vocês podem sair somando como que eu posso falar? Número por número, então você vai somar, você vai contar 1, 2, 3, 4. Ou então vocês podem pensar o seguinte: aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos 5 linhas. E quantas colunas? 1, 2, 3 e 4. Então nós temos 5 linhas e 4 colunas. Tudo o que precisamos fazer é multiplicar. 5 vezes 4 vai dar para a gente um total de 20. Opa, vai dar um total de 20, tá, pessoal? Vai coincidir com esse somatório aqui, tá? Então a gente tem 3 formas: somar, contar valor por valor, ou multiplicar a quantidade de linhas por colunas, tudo bem? Bom, dando continuidade, pessoal, aqui como a simbologia já está diferente, tá? Então aqui nós temos de 15 a 20, de 20 a 25,
Ó, mas a simbologia que foi utilizada, tá? Não tem nada a ver com aquilo que eu ensinei para vocês. Só que a essa altura do campeonato, vocês conseguem reconhecer que o 20 ele está excluso e o 15 está incluso. O 20, no caso, pertence à segunda classe, tudo bem? Bom, agora vamos trabalhar com limites. Limites é bem simples a ideia, tá? Limites ele dá a ideia do quê? De limites mesmo, tá? No caso aqui, o limite dessa classe aqui. O limite, nós vamos ter, como limite, nós vamos ter limite inferior e vamos ter também limite superior. O limite inferior é o menor número, que no caso é o 15, e o limite superior é o 20. Tudo bem? Tranquilo até aqui, né, meus amigos? É importante eu falar o seguinte, tá? Que nem sempre os limites ele está atrelado somente às classes. Pode ser que o limite seja da tabela total, tá? Se for da tabela, o limite vai ser o seguinte: o limite inferior vai ser 15 e o limite superior vai ser quanto? Vai ser 50. Tranquilo, né, meus amigos? Temos também a amplitude, como o próprio nome sugere, amplitude, tá? Nós vamos ver qual é o espaçamento entre um valor, entre o limite superior e o limite inferior. Então, o limite é essa distância aqui, que vai do 20 ao 25, do 25 ao 30, do 30 ao 35. Como nós vamos fazer para encontrar a amplitude? Vamos pegar o limite superior e subtrair do limite inferior, tá? Utilizando essa primeira classe, nós vamos ter como limite superior 20 e o limite inferior 15. 20 menos 15 vai dar para a gente um total de 5. Então, a amplitude daqui é igual a 5, tá? Isso aqui, deixa eu apagar, senão vocês podem se confundir. Mas a amplitude aqui de 15 a 20 é igual a 5. Pessoal, também podemos pensar no seguinte, tá? Podemos pensar na amplitude, só que na amplitude do quê? Da tabela. No caso, aqui o limite superior vai ser 50, vou colocar aqui tabela. O limite superior vai ser 50 e o limite inferior vai ser 15. 50 menos 15 vai dar para a gente um total de 35. Tudo bem? Pessoal, tranquilo até aí? Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, tá? Pessoal, temos aqui também os pontos médios. Pessoal, nós vamos trabalhar ainda, nós vamos ter aula só para trabalhar com médias, tá? Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, toda vez que falar em média, nós vamos pensar no quê? Num ponto de equilíbrio, numa gangorra. Vocês pensam numa gangorra e é justamente o centro. Vamos pegar aqui, pessoal, sem colocar números, tá? Nós temos essa gangorra aqui. O ponto médio, pessoal, pode estar aqui? Não, não tem como estar aqui, porque esse ponto aqui não consegue equilibrar a gangorra. No nosso caso, sem colocar números, nós sabemos que o ponto médio ele está aqui porque ele está equilibrando justamente essa quantidade aqui com essa quantidade aqui, tudo bem? Ou seja, o ponto médio não necessariamente está no meio, mas o ponto médio ele tem que estar equilibrando um conjunto de informações, tudo bem? Na parte de médias nós vamos trabalhar melhor esse detalhe aí, tá, pessoal? Mas é o seguinte, como que nós vamos calcular o ponto médio? Bom, tem algumas maneiras, tem várias maneiras, tá, pessoal? Mas a maneira que eu vou ensinar que é mais fácil, você vai fazer o seguinte: você vai encontrar a amplitude. A amplitude normalmente é representada pela letra H em minúsculo, tá? Que representa high, que representa altura, tá? Então você vai pegar a amplitude, dividir por 2 e somar mais o limite inferior. Parece complicada essa fórmula, né? Meu Deus, professor, já está colocando fórmula aqui no curso? Vamos ter bastante fórmula, pessoal, mas não é tão difícil assim não, tá? Como nós vamos fazer para encontrar o ponto médio? Vamos pegar de 20 a 25. Então a amplitude aqui nós sabemos que é 5. Vamos pegar 5, dividir por 2. Por que por 2? Porque, lembra, o ponto médio precisa dividir os valores em duas partes, tá? Então nós vamos pegar 5, dividir por 2 e multiplicar, ou multiplicar não, e somar mais um limite inferior. E somar mais um limite inferior. Então vai ficar o seguinte, 5 dividido por 2 dá 2,5 mais 5. Opa, mais 5 não, perdão pessoal, aqui eu estou falando de 20, né? Mais 20. Então nós vamos pegar 2,5 mais 20, 2,5 mais 20, vai dar para a gente um total de 22,5. Então o ponto médio dessa classe aqui, ó, vou colocar ponto médio, é igual a 22,5, tudo bem? Pessoal, isso vale para todas as classes, tá? Essa classe, vocês têm que se atentar sempre para o ponto médio.
Importante eu falar o seguinte, pessoal, que na teoria seria muito bonitinho se todas as classes tivessem a mesma amplitude. Ou seja, nesse caso aqui, que todas as classes fossem a amplitude fosse 5. Mas vocês vão se deparar com diversos exercícios, a qual aqui começa tudo 5, 5, 5, 5, 5, e na última classe ele coloca 7. Só que daí o candidato tá tão acostumado a achar que todas as classes são coincidentes, vai errar porque não se atentou que a última classe tem uma amplitude diferente. Então, meus amigos, o que eu aconselho a vocês? Toda vez que vocês se depararem com tabelas, principalmente quando a gente entrar na parte de médias, eu vou voltar a falar isso novamente, tá? Mas é importante que vocês se atentarem se todas as classes possuem a mesma amplitude. Tudo bem? Bom, dando continuidade aqui então, pessoal, nós temos a frequência relativa. Nós já sabemos o que é frequência relativa. Nós aprendemos na aula número 5. Pessoal, frequência relativa é o que, pessoal? Como o próprio nome sugere, frequência em relação a algo. A palavra relativa, pessoal, significa o seguinte, que a frequência é relativo a algo, tá? Relativo da ideia de relação a algo. Então, a frequência vai ser em relação a algo. Mas o que é esse algo, pessoal? Esse algo vai ser o quê? Em relação ao total, tá? Em relação ao total, tá? Relativo significa isso, em relação. Então, no caso, aqui o nosso total vai ser qual, pessoal? Nós vamos ter todas as frequências. O total aqui da frequência é 20. Então, para a gente encontrar a frequência relativa, nós vamos pegar a quantidade da frequência da classe e dividir pela quantidade total. Vamos fazer isso? Bom, a primeira frequência é 4, né? A primeira classe, nós vamos ter a frequência igual a 4. Então, nós vamos pegar 4 e dividir por 20, que não dá. Então, vou colocar uma vírgula, um zero e um zero aqui. 2 vezes 20 dá 40. Para 40, zero. Então, pessoal, a frequência relativa é igual a 0,2, ou se multiplicarmos por 100, vai ser igual a 20%, tudo bem? Pessoal, vamos continuar. 6 dividido por 20. Também não dá para dividir. Vamos colocar um zero, uma vírgula e um zero aqui. 3 vezes 20 dá 60. Para 60, zero. Então a frequência aqui é 0,3, ou se multiplicarmos por 100, é igual a 30%. Pessoal, me desculpa por ser repetitivo, mas eu vou ter que repetir várias vezes, porque infelizmente alguns alunos, mesmo repetindo, eles acabam não se atentando a esse detalhe, tá? 0,2 ou 20%. A mesma coisa aqui, pessoal. 2 dividido por 20 não dá. Vamos colocar um zero, uma vírgula e um zero aqui. 1 vezes 20 dá 20. Para 20, zero. Então, encontramos 0,1. Ou, se multiplicarmos por 100, encontramos 10%. Pessoal, a mesma coisa com 3. 3 não dá para dividir 20. Vamos colocar um zero, uma vírgula e um zero aqui. 1 vezes 20 dá 20. Para 30 falta 10. 10 não dá para dividir 20. Vamos colocar mais um zero. 5 vezes 20 dá 100. Para 100, zero. Então, encontramos 0,15. Ou, se multiplicarmos por 100, 15%. Pessoal, aqui é zero mesmo, tá? Que 0 dividido por 20. Se você não tem nada e você vai dividir para 20 pessoas, por exemplo, você, obviamente, você não vai conseguir dividir, tá? Então, esse valor aqui é zero. Pessoal, 2 nós já fizemos que é 0,1. E o que mais? E 3 também nós já fizemos, que 3 corresponde a 0,15. Agora vem uma parte importante, tá, pessoal? Apesar de eu já ter falado isso na aula anterior, eu vou voltar a reforçar. Pessoal, eu nem preciso perder tempo somando, tá? É lógico que eu vou querer que vocês façam um somatório. Mas esse somatório aqui, pessoal, ele tem que ser sempre igual a 1, ou se multiplicar por 100, esse somatório tem que ser igual a 100%. Vamos ver se realmente eu estou certo? Aqui, ó, nós vamos ter 5 mais 5 dá 10. Coloco o 0 e sobe 1. 3 mais 3 dá 3 mais 3 dá 6, 7, 8, 9, 10. Coloco o 0 e sobe 1. Então, pessoal, aqui nós encontramos o somatório de 1 ou 100%. Por que tem que dar 1 ou 100%, pessoal? Porque 20 representa o total. Então, vamos supor, se fosse 20 canetas, e se 20 canetas é um total, significa que nós temos 100% das canetas, tá? Então, por isso que nós vamos trabalhar, se for um número decimal, é 1, ou se for trabalhar com porcentagem, é 100%, tá? Mais uma vez, pessoal, desculpa ser repetitivo, mas 20 canetas, no caso aqui, se fosse 20 canetas, representa 100% de todas as canetas.
4 canetas representa somente 20% das canetas, tudo bem? Então, por isso que quando eu somo todas as canetas, eu tenho que encontrar 1 ou 100%, tudo bem? Bom, dando continuidade aqui, nós temos a amplitude de classes, que nós já sabemos, tá? Como que nós vamos calcular a amplitude? Vamos pegar o 20, a amplitude, né? Vamos pegar 20 menos 5, ou 20, olha eu já dando a resposta. 20 menos 15, 20 menos 15 vai dar para a gente 5. Daí nós vamos pegar esse 5, dividir por 2 e somar mais o limite da classe, que no caso aqui é 15. A metade de 5 é 2,5 mais 15. Vai dar para a gente um total de 17,5, tudo bem? Quando todas as classes possuem a mesma amplitude, ó, aqui é 5, 5, ó, vou até colocar 5, 5, 5, 5 e 5, tem um jeito fácil aqui de encontrar o ponto médio, tá, pessoal? Isso aqui que eu acabei de colocar é a fórmula do ponto médio. A amplitude é só você pegar o limite superior menos o limite superior, tá? Como que vocês vão fazer se todas as amplitudes são 5, pessoal? Para encontrar o ponto médio. Se aqui é 17,5, tudo que vocês precisam fazer é somar mais 5, que vai dar 22,5, 27,5, 27,5 mais 5 dá 32,5 e assim sucessivamente, tudo bem? Então, pessoal, só lembrando, a amplitude é só você pegar o limite superior e subtrair do limite inferior, que você vai encontrar a amplitude. No caso aqui, eu calculei a amplitude das classes, mas eu poderia também calcular a amplitude da tabela. É só pegar o limite superior, que é 50, menos o limite inferior, que é 15, tudo bem? E no caso vai dar para a gente um total de 35. Bom, e por último, meus amigos, temos o que? A densidade de frequência relativa. Pessoal, mais uma vez, densidade de frequência relativa. Pessoal, densidade de frequência relativa dá a ideia do que, pessoal? De relação, tá? Então, nós vamos pegar a densidade de frequência em relação a algo. Bom, como que é a fórmula da densidade de frequência relativa? Bom, é simples, pessoal. Nós vamos pegar a frequência relativa e dividir pela amplitude da classe, tá? Que no caso, aqui a amplitude da classe é quanto? É 5, né? Então, a frequência relativa vai ficar o seguinte, ó. A densidade de frequência relativa vai ficar a amplitude da classe é 0,2 e vamos dividir pela amplitude aqui, que no caso é 5. Daí eu pergunto para vocês, como faz divisão com vírgulas? Meu, por favor, vou ser muito sincero com vocês. Se vocês sabem fazer divisão com vírgulas, me ensina, porque eu não sei. Eu vou confessar a vocês. Eu não sei fazer esse tipo de divisão. Mas não é por causa disso que eu vou morrer na praia, tá, pessoal? Pelo seguinte, porque eu sei que se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, por que por 10? Porque só tem uma casa depois da vírgula. Então, no caso aqui, nós só vamos ter um zero. Se eu fizer isso, pessoal, nós vamos ter 2. Vou só aumentar a cor aqui, porque está muito apagado. Nós vamos ter 2 dividido 50 vezes 5 vezes 10 dá 50. Nós vamos ter 2 dividido por 50. Bom, agora se eu sei fazer 0,2 dividido por 5, eu não sei. Mais 2 dividido por 50, eu sei, tá? Então, 2 dividido por 50 não dá para dividir. Então, vou colocar um zero, uma vírgula e um zero aqui. 20 não dá para dividir 50. Então, vou colocar um zero aqui. Opa, aqui travou, tá travando. Agora foi. Vou colocar um zero aqui e mais um zero aqui. Bom, agora 4 vezes 50 dá 200. Para 200, zero. Então, a frequência relativa daqui é 0,04, tudo bem? Então, essa é a densidade de frequência relativa. Pessoal, eu não vou fazer de todos, tá? Mas é só você pegar a densidade de frequência relativa. É só você pegar a frequência relativa e dividir pela amplitude da classe, tá? Esse H aqui representa a amplitude. Nossa, tá bem... Começou a travar aqui meu sisteminha, mas tudo bem, vai. Vamos pegar a amplitude da classe, a frequência relativa e dividir pela amplitude da classe, tudo bem? Bom, meus amigos, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos parar e vamos verificar como que as bancas costumam cobrar esse tipo de conteúdo nas provas. Ou melhor, as bancas não, a Sebrasp, tudo bem?
Mas antes de partirmos para os exercícios da Sebrasp, eu gostaria muito que vocês dessem um like aí para ajudar a gente a fortalecer o canal. Bom, então, pessoal, nós temos um exercício aqui, tá? Ele está falando o seguinte: a tabela a seguir mostra as quantidades de bibliotecas públicas presentes em 20 microrregiões brasileiras. Então, nós temos aqui a quantidade de as 20 bibliotecas. A partir desses dados, pretende-se construir um gráfico de distribuição de frequências com 4 classes de igual amplitude. O valor mínimo e máximo de cada classe deve ser números inteiros. Considerando essas informações, julgue o item subsequente relativo ao gráfico de distribuição a ser apresentado. A amplitude de cada classe deverá ser superior a 6. Bom, meus amigos, é o seguinte. É o seguinte, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês dêem um pause aí e tentem fazer o exercício. E logo em seguida eu vou trazer a resposta, tudo bem? Bom, dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito dessa questão número 16 é verdadeiro. Que, aliás, eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu agi de má fé com vocês. Eu vou ser sincero com vocês, tá? Me perdoe, pessoal. Pelo seguinte, porque esse tipo de cálculo aqui é bem complicado, porque existe várias formas de se calcular, tá? Existem vários autores que ensinam e as bancas costumam cobrar isso aqui de várias maneiras, tá? Por diversas maneiras. Então, pessoal, mas assim, como nós temos um exercício recente da Sebrasp, que foi cobrado em 2018, então eu trouxe aqui uma forma que eu acredito que se a Sebrasp vier a cobrar, vai vir cobrando dessa forma, tá? Não adianta eu querer ensinar todas as maneiras que existem, porque o custo-benefício não compensa. Vocês só vão colocar informações aí na mente de vocês e não vai ser tão útil, tá? Então é o seguinte, eu vou resolver isso aqui com base nessa última cobrança aqui da Sebrasp em 2018, tá? Como que nós vamos calcular a amplitude de cada classe? Bom, é o seguinte, nós vamos pegar o valor máximo, tá? Ou o limite superior menos o limite inferior, tá? E dividir pela quantidade de amplitudes, tá? Ou quantidade de classes. Pela quantidade de classes. Então é o seguinte, vamos lá. O limite superior, pessoal, qual que é o limite superior daqui? É o maior valor, tá? Então vamos caçar esse maior valor. No caso, aqui eu estou encontrando 91. Então nós vamos fazer 91 menos. Agora o menor valor, pessoal. É o 60, é isso mesmo? Para mim tá aparecendo 60. Vamos ver se é o 60 mesmo. É o 60. Então nós vamos fazer 91 menos 60 e dividir pela quantidade de classes. A quantidade de classes ele já passou aqui, ó. São 4 classes. Então nós vamos fazer 91 menos 60 dividido por 4, tá? Bom, 91 dividido por menos 60 é fácil. Se fosse 90 menos 60, daria 30. Logo, 91 menos 60 vai dar 31. Vou continuar aqui abaixo, tá? Então nós vamos ter 31 dividido por 4. Bom, fazendo essa conta, 31 dividido por 4, 7 vezes 4 dá 28. Para 31 falta 3. 3 não dá para dividir 4. Vamos colocar uma vírgula e um zero. 7 vezes 4 dá 28. Para 30 falta 2. 2 não dá para dividir 4. Vamos colocar mais um zero. 5 vezes 4 dá 20. Para 20, zero. Então encontramos 7,75. Então, cada amplitude de classe deverá ter no mínimo 7,75, ou então a gente pode ir um pouco mais além, tá? A gente pode arredondar esse valor para 8. Por que para 8? Porque ele colocou aqui, ó, aqui, ó, os valores mínimos e máximos de cada classe devem ser números inteiros, tá, pessoal? Então, se são números inteiros, eu vou tirar esse 7,75, que é um número quebrado, e vou arredondar para 8, tá? Então, a amplitude de cada classe deverá ser superior a 6. Exatamente, se 8 ou 7,75 é superior a 6, então esta afirmativa aqui ela está correta. Vamos dar prosseguimento? Bom, temos mais uma questãozinha aí para a gente brincar, tá, pessoal? Vocês vão observar que o enunciado é o mesmo da questão anterior. Ele vem citando, né? Considerando essas informações, julgue o item subsequente relativo ao gráfico de distribuição a ser apresentado. A última classe deverá variar
A última classe deverá variar de 84 a 91. Bom, esta afirmativa aqui, ela está certa ou está errada? Bom, vocês têm subsídio para resolver essa questão, hein? Dê um pause aí que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. O gabarito da questão número 2, né, do nosso exercício, mais 17 para o pessoal que estuda comigo no curso pago, ele está correto. Professor, meu Deus, como assim? Bom, pessoal, é fácil, ó. Nós vamos pegar a menor classe aqui, tá? Qual que é o menor valor aqui? Não é 60? Então nós vamos criar aqui nossa variável x e a nossa frequência, tá? Se bem que a frequência, por enquanto, não é interessante. Então nós vamos pegar o menor valor, que é 60. Nós não descobrimos que a amplitude aqui é igual a 8, ó. 7,75 ou arredondando para 8. Então nós vamos pegar aqui, ó, 60 e somar mais 8, ó. Então vai de 60 a 68. A segunda classe vai de 68 a 68, mais 8 vai dar para a gente 76. 76 mais 8 vai dar para a gente 84. Eu só corrigi, então vai de 76 a 80. Opa! Vai de 76 a 84. E por último, nós vamos ter de 84 a quanto, pessoal? 84 mais 8 vai dar para a gente 92. Bom, primeira classe, segunda classe, terceira classe e quarta classe, ó. Nós temos 4 classes, que aliás ele já havia falado para a gente, ó. São 4 classes, tudo bem? Então, pessoal, ele está falando o seguinte: a última classe, que é essa última aqui, deverá variar. A última classe a última classe deverá variar de 84 a 91, tá? Por que eu coloquei 92, pessoal? Porque eu arredondei para cima. Mas se vocês forem observar, o maior valor aqui é o 91. Então, 92 não existe, mas realmente o 91 ainda está dentro do intervalo de 92. Então, vai ser de 84, não sei se tem 84 aqui, ó. Não tem 84, mas não tem problema, tá? Porque o que importa é um intervalo que vai de 84 a 91 ou a 92, tudo bem? Então, esta afirmativa aqui, ela está correta. E meus amigos, e com isso a gente encerra a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Nos vemos amanhã, então. Amanhã nós vamos continuar trabalhando com gráficos, tá? Nós começamos gráficos parte 1 e amanhã nós vamos concluir com gráficos parte 2, tudo bem? Meus amigos, foi um prazer estar aqui com vocês.